Fala galera, Diego de Leon aqui para mais um vídeo, para mais uma análise, para mais um bate-papo com você e falarmos sobre o Cruzeiro que nesse último sábado estreou no Campeonato Mineiro, a estreia de Tite, a estreia na temporada e o Cruzeiro acabou perdendo no Mineirão por 2-1 para o time do Pouso Alegre. Então a gente vai falar hoje sobre Tite, nós vamos falar sobre estreia, nós vamos falar sobre os jogadores da base, nós vamos falar sobre o torcedor. Então fica comigo aqui nesse vídeo, curta, compartilha nos grupos aí, compartilha com a galera. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e ative as notificações para quando sair vídeo novo, você ser devidamente informado e não perder nenhum conteúdo aqui no Conexão 31. Se você não nos segue na rede social, nos siga Conexão 31 e Diego de Leon OFC. Então vamos para o conteúdo do vídeo. Cruzeiro acabou perdendo nesse sábado na estreia do Campeonato Mineiro, não fez uma boa partida, diga-se de passagem, mas é importante a gente dizer sobre o contexto dessa partida ruim, porque às vezes as pessoas ficam presas, o primeiro jogo do ano e já perde. Não é porque é o primeiro jogo do ano que perdeu, e não pode perder o primeiro jogo do ano. Mas eu volto a dizer, esse ano é um ano atípico. Por causa do Mundial de Clubes ano passado e por causa do Mundial de Seleções esse ano, o calendário apertou. Então o Cruzeiro se apresentou no dia 2, na quinta-feira, 2 de janeiro, e já jogou no sábado dia 10. Então se você colocar que ainda teve uma folga, se eu não me engano teve uma folga nessa semana aí, mais os exames, ou seja, não teve 7 períodos de treino, não teve 7 sessões de treino. Então é muito pouco treino para se exigir uma performance ainda. Aí você pega, cara, os jogadores saíram de férias. Cara, se coloque no lugar, você tá de férias. Você vai comer, você vai beber totalmente fora da dieta. Você vai se divertir, você vai estar com a sua família, com seus amigos. E jogador é ser humano como nós. Então os caras tiveram férias, retornaram de férias. Fora da dieta, fora do sono ideal. Como é que volta a condição física desses jogadores? Muito aquém de um jogador profissional, muito aquém daquilo que se exige para se ter uma performance. Então, é necessário um tempo mínimo para que esses jogadores se alinhem fisicamente e aí a técnica aparece. Não adianta, a técnica ela só aparece num corpo que está fisicamente performando. Então, jogadores não estão 100% fisicamente por causa do tempo curto de treinamento. Então, a parte técnica não vai aparecer. Então, por que eu estou falando isso? Porque a crítica ela tem que ter contexto. Não é que não pode criticar. Entendeu? Você não quer que critica, aí a galera usa muito aquela expressão, tá passando pano? Não. A crítica ela tem que existir, mas ela tem que existir no momento adequado, no momento que ela tem contexto para existir. Nesse contexto agora, de início de tempo... início de tempo não é porque é início de temporada, não é porque é o primeiro jogo, é porque esse ano é um ano atípico. Eu lembro nos anos passados, sempre tinha jogos treinos contra time de 4ª divisão, 3ª divisão, e ali os jogadores treinavam, jogavam contra times menores, na Toca da Raposa mesmo, e ali eles ganhavam a condição física e técnica necessária para performar. E aí começava o Campeonato Mineiro. E mesmo assim, na estreia do Campeonato Mineiro, ainda não era aquilo tudo. Imagina esse ano, cara, não teve nenhum jogo treino, gente. Gente, nenhum jogo treino. Eu acho que esses jogadores não fizeram coletivo. Acho que nem entre eles, cara. Os caras não teve tempo. Esse ano é atípico. Então o contexto desse ano, cara, não é o primeiro jogo do ano, não é o início da temporada, não. Cara, nós vamos ter que aguardar alguns jogos, porque aí vai ter tido um prazo de treino, ter tido jogos, e aí vai se ajustando. Aí daqui, dando um exemplo, daqui 2 meses, cara, aí tem contexto para crítica. Lá no meio da temporada, tem contexto para crítica. Agora, do jeito que está sendo feita a pré-temporada, não tem contexto, ok? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de abordar nesse vídeo. A segunda, por que você está abordando esse assunto, entendeu? Porque eu já estou escutando aqui na plataforma, aqui nas redes sociais, um burburinho lá no fundo. Teve vaia no Mineirão? Não teve vaia no Mineirão. Mas a rede social, ela é um termômetro. E aqui bem no fundinho, você tá vendo que tem gente que já tá assim, ó, querendo criticar, querendo xingar. Então, já que é o início da temporada pro time, pros jogadores, já que é o primeiro jogo para nós também, torcida.
É o primeiro jogo para nós também, imprensa. E no primeiro jogo, já ter esse zum lá no fundo, não é legal. Não é legal. Sabe por quê? Sabe o que eu observei? Que tem gente que já está predisposto a não gostar do Tite. Não conhece o Tite, não observou o trabalho do Tite, mas está repercutindo ou repetindo a opinião do eixo Rio-São Paulo sobre o Tite, principalmente a imprensa carioca, porque a imprensa paulista gosta do Tite pelo trabalho que ele fez no Corinthians, campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então a imprensa paulista gosta do Tite. Quem não gosta do Tite é a imprensa carioca. E a gente tem pessoas que tá repetindo a opinião das pessoas sem ler, sem estudar, e não está dando a devida oportunidade para o Tite mostrar um bom trabalho. Então eu já tô ouvindo lá no fundinho que tem gente que já tá com má vontade com o Tite, cara. No primeiro jogo. Ou seja, cara, se daqui a pouco acontece algum incidente, essa pessoa que já tá com a crítica pronta, cara, vai vir para as redes sociais e vai vir falar o que não deve. Então, já agora no primeiro jogo, gente, tem que deixar o Tite trabalhar, velho. Tem que confiar no trabalho. Eu acho que ele tem capacidade, ele tem condições, mas tem que deixar o cara trabalhar, tem que dar tempo. A gente vive na era do iFood, do Uber. Olha eu fazendo propaganda de graça aqui. Inclusive aí, ó, iFood, Uber, se você estiver vendo esse vídeo, convida a gente. Chama a gente aí pra fazer parte aí dos influenciadores, das pessoas que divulgam a marca, né? Então a gente vive hoje na era de transporte de pessoas rápido, Uber. Transporte de comida rápido, iFood. Só que trabalho de futebol, cara, não é assim igual Uber, não é assim igual iFood. Não é. E aí eu já entro no assunto sobre a base. Maturação de jogador da base. Não é igual iFood, não é igual Uber. E aqui eu vou falar como uma pessoa que trabalhou no futebol de base, principalmente direto ligado a atletas, pais de atletas, empresários, clubes. Eu participei de alguns trâmites. Então eu estou falando com o mínimo de conhecimento de causa para falar para você sobre processos. Jogador da base, eles não são iguais. Cada um vai ter o seu tempo de maturação. Cada um vai ter o seu tempo de estourar no profissional. Eles não são iguais em mentalidade, em personalidade. Eles não foram criados dentro da mesma família. Então, eles têm personalidade diferente. Eles têm formas diferentes de absorver o mesmo conhecimento. Ah, mas o fulano estourou com 17. Era o momento dele. Ah, o fulano estourou com 18. Era o momento dele. Ah, o fulano só foi virar com 23. Era o momento dele. E aí tá o exemplo do Thiago Igor, que é um jogador que não estava pronto com 18 anos. Não estava pronto com 19. Não estava pronto com 20. Ele só veio a se tornar esse grande jogador na Europa quando ele conseguiu reunir a capacidade física e técnica e mental dele. Naquele momento ele deu um estalo. É o momento dele. Só que a gente acha que todos os jogadores são iguais. E que eles vão estourar no mesmo momento. E que eles vão sair do sub-20, ali do sub-17, vai chegar no profissional e vai arrebentar e vai chegar na seleção. Não, não são iguais. É preciso ter paciência com esse processo. E as pessoas têm que entender minimamente do processo para elas darem uma opinião. Gente, eu sou torcedor, igual vocês. E o torcedor, ele tem que torcer, porque ele entende de torcer. O torcedor, ele entende de manifestar a sua paixão. Ele é apaixonado, ele tem que manifestar a sua paixão. Isso ele tem direito. Ah, você quer oprimir o meu direito de ser apaixonado pelo Cruzeiro? Não. Você tem direito de manifestar a sua paixão. Você tem direito de torcer, de ir ao clube, de ir ao estádio, torcer. Mas entenda, torcedor não entende de processo de maturação de jogador de base. E às vezes nesse não entender, não ter esse entendimento, ele usa o seu direito de torcer e de manifestar a sua paixão e acaba atropelando um processo de algum jogador de base e queima esse jogador. Então é preciso ter mais maturidade, mais paciência com o jogador de base. Eles não são iguais. Nem todos vão ser igualzinho o Vitor Roque, que chega e pá, um estalo, igual uma explosão e vira profissional. Nem todos vão ser como o Ronaldo Fenômeno, que tem aquela qualidade do Ronaldo Fenômeno. Não, não, gente. Ah, mas e o Estevão? E o Hendrick? Cada um tem o seu momento. Vocês lembram do Kaique quando ele estreou no profissional Cruzeiro? Cara, mal. O Kaique não começou bem no sub-20. Por quê? Porque ele ainda não estava pronto. Porque ele ainda não estava maduro. O que é maduro? É quando o jogador consegue pegar... ele já está maduro fisicamente,
ele consegue pegar a capacidade dele técnica e aí ele consegue fazer o jogo dele e contribuir com o jogo coletivo. Cara, amadureceu, tá pronto. E o Kaique, ele foi amadurecendo, amadurecendo. Hoje o Kaique é questionado? Alguém tem alguma coisa a falar do Kaique? Não, mas porque tivemos paciência para que o Kaique amadurecesse. Ele não começou bem. O primeiro ano do Kaique não foi bom. Não foi o primeiro ano. Ah, mas ele tava ali, ele não... Cara, ele veio amadurecendo. É o segundo ano dele, opa, já melhorou. Cara, o terceiro ano do Kaique. Você entendeu? Então, é importante a gente ter essa paciência com os jogadores de base, entender minimamente o processo. Ah, eu não quero entender. Tá tudo certo. Continue indo pro estádio, torcendo e manifestando sua paixão. Agora, não queime um jogador de base. Nem no estádio e nem nas redes sociais, sabe? Porque, cara, às vezes vai ter jogador que não vai virar profissional do Cruzeiro. Cara, não serve, tudo bem, deixa ele seguir o caminho dele. Ele é um ser humano, ele é um profissional e tá tudo certo. Nem todos vão virar, faz parte, ok? Mas que haja esse entendimento. O Tite, cara, não dá pra ficar esse burburinho no fundinho aí das redes sociais. Primeiro jogo, não dá. Não dá, não dá. Vocês estão cobrando o Tite por uma crítica que foi feita lá no Rio de Janeiro, porque ele não conseguiu ser campeão do Flamengo. E vocês não entenderam ainda que o Flamengo acha que tem que ser campeão de tudo, que ele tem que vencer todos os campeonatos? E se você não vê, se você não presta, e eu não concordo com isso, não concordo. Você pode ter o dinheiro que for, gente. Vai ter uns Mirassol da vida. Você entendeu? Vai ter. Porque tem pessoas do outro lado que estão trabalhando, estão buscando também o seu espaço. Então, às vezes você vai ter dinheiro, às vezes você vai ter gestão, às vezes você vai fazer o certo, mas você não vai vencer todos os campeonatos. Você não vai, porque sempre tem essas brechas que se o seu adversário se aproveitar, tiver desempenho, tiver ali capacidade de trabalho, ele vai te superar. E eu acho que é isso. E eu vou ficar por aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Você que não me segue nas redes sociais, Diego de Leon UFC e Conexão 31. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Beleza? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.